Te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. Que o Teu Espírito flua neste lugar, Pai. Que nós possamos dar liberdade para que o Senhor esteja fazendo aquilo que Te apraz, Senhor, em nossas vidas. Vai tomando conta desse ambiente, Senhor. Vai tomando conta. Vai preenchendo, Senhor, cada lugar vazio, Senhor. Cada coração vazio que está neste lugar, que o Senhor preencha, Senhor, para a glória do Teu nome. Ó Deus, cada coração, Senhor, que entrou assim, aqui, Senhor, com algum tipo de dificuldade, que o Senhor, através da Sua palavra, Ele possa, Senhor, preencher, Senhor, e até mesmo sanar essas dificuldades, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós cremos no Teu poder, Senhor, nós cremos na Tua unção, nós cremos, Senhor, que o Senhor tem algo extraordinário para as nossas vidas nesta noite. Portanto, Senhor, nós te damos total liberdade, Senhor, neste lugar, a total liberdade para que o Teu Espírito haja, para que o Teu Espírito fale, para que o Senhor ministre a igreja nesta noite. Pai, nós te damos total liberdade, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado. Ah, Pai eterno, nós sabemos, Senhor, que tem muitas pessoas, Senhor, neste lugar, que estão aptas, Senhor, até mesmo para falar a Tua palavra, mas Deus, coube, Senhor, a mim nesta noite, falar aquilo que o Senhor tem para a Tua igreja. Portanto, Senhor, eu dependo tão somente do Teu Espírito, para que o Senhor fale, para que o Senhor ministre. Ah, Senhor, que a Tua glória resplandeça sobre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Aplauda o Senhor, meu irmão. Aplauda bem forte. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Glorificamos o Teu nome. Aleluia. Pode assentar, meu irmão. Louvamos a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos neste lugar nessa noite. Privilégio bom, agradável, né? Estarmos aqui, sabendo que o Senhor tem algo para as nossas vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Tá certo. E feliz, né? Feliz, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Eu estava sentado ali pensando, irmãos, que às vezes tem coisas que o Senhor nos dá, o Senhor permite as nossas vidas, e que é um privilégio muito grande, o privilégio de nós estarmos aqui e podermos falar da vontade do Senhor para as nossas vidas. Isso é algo extraordinário para a vida do ser humano. É extraordinário quando nós podemos falar de um Deus tão grande, e um Deus que faz tantas coisas por nós, um Deus que ministra os nossos corações, um Deus que está sempre ao nosso lado, um Deus que está nos livrando, um Deus que está conosco todos os dias. Esse Deus, nós podemos falar desse Deus. E isso para nós, meus irmãos, é extremamente glorioso. Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 12, versículo 12 e 13. Nós vamos ler esses dois versículos, para nós podermos entender um pouquinho daquilo que o Senhor quer para nós nessa semana, né? Eu acredito que o Senhor tem medidas para as nossas vidas, né? Tem uma medida para essa semana, tem uma medida para o ano, tem uma medida para o mês, e a medida do Senhor para as nossas vidas nessa semana está nessa palavra lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Nós já ouvimos um pouquinho aqui nessa noite a respeito de nós sermos submissos uns aos outros, e a palavra dessa noite ela vem de encontro à nossa necessidade. E eu acredito que a nossa necessidade, né, durante essa semana, essa medida de necessidade que nós temos durante essa semana, ela está baseada nesse versículo, irmãos. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é estarmos com o Senhor. A nossa esperança é estarmos no céu. E por isso, alguns têm isso como que um pouco demorado, ou está demorando um pouco.
Para alguns, já passou até do tempo. E isso tem trazido uma certa expectativa, né, em aceitar a vontade, em aceitar a direção de Deus para a sua vida, ou para as nossas vidas. Então, quando nós estamos esperando algo de Deus, quando nós estamos esperando algo do Senhor, nós temos que aceitar essa vontade diretiva de Deus e esperar no Senhor. Porque, amados, todas as pessoas que não esperaram, não conseguiram esperar em Deus, elas tiveram algum tipo de dificuldade, elas tiveram algum tipo de problema. Todas as pessoas que em algum momento fizeram algo errado, sem ter esperado a resposta até mesmo do Senhor, elas tiveram dificuldade. Eu vou citar alguns exemplos só para os irmãos, mas eu vou citar só por cima assim, só para os irmãos terem noção daquilo que o Senhor quer falar às nossas vidas. Exemplo, primeiro, bezerro de ouro. Estavam lá, Moisés tinha subido ao monte, para receber lá as tábuas, levou 40 dias, não descia mais do monte, não descia, e aí alguém teve a brilhante ideia de falar para Arão, olha, vamos construir um bezerro de ouro aqui, porque Moisés já, eu vou voltar a falar sobre Moisés depois, mas Moisés já não volta mais, E diz a Bíblia que, então os hebreus fizeram o bezerro de ouro, sem a direção do Senhor, sem esperar no Senhor, sem esperar em Deus, sem esperar naquilo que o Senhor tem para a sua vida e naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Irmãos, tem coisas que Deus tem para as nossas vidas que podem demorar anos e anos e anos. Tem coisas que Deus tem para as nossas vidas que pode vir lá na sua maturidade. Ou seja, quando você estiver bem velhinho, que não é o meu caso. Ou quando você está lá, até mesmo na cadeira de roda, por que não? Mas tem coisas que Deus vai te entregar no tempo determinado por Ele. Nós não podemos, eu falei que na quinta-feira, olha, nós não podemos colocar o carro na frente dos bois. É uma expressão bem comum, mas é uma expressão que nós tendemos a fazer. O ser humano tem essa tendência de fazer esse tipo de coisa. Então, todas as vezes que nós passarmos ou construirmos bezerro para nós vamos estar transformando a vontade de Deus em praticamente em nada. E aí Deus fala para nós assim, olha, Ele olha para nós e fala para nós, olha, eu tenho tantas coisas para ser abençoado, eu tenho tanta coisa para fazer na vida dele, eu tenho tantas coisas, mas Ele não dá o devido lugar, Ele não dá a devida importância para quando eu falo com Ele, e Ele simplesmente se retrai. O Senhor está falando contigo nessa noite, vai continuar falando conosco nessa noite, já tem falado no meu coração, que nós precisamos estar consciente daquilo que Deus tem para as nossas vidas no seu tempo, no tempo de Deus, e nós sabermos esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso. E durante essa semana, Deus tem coisas para alcançar as nossas vidas, Deus tem coisas para alcançar a sua vida, Deus tem coisas para alcançar a você. Então espere no Senhor. Durante esse ano, Deus tem coisas para alcançar ainda a nós, espere no Senhor, porque é o Senhor quem vai alcançar. E aí quando nós fazemos igual, construímos bezerro de ouro para nós, aí nós trazemos problema para as nossas próprias vidas. Saul foi outro exemplo que era para ele esperar Samuel para oferecer o sacrifício. E como ele estava investido de algum tipo de autoridade. Isso aqui é perigoso, irmãos. Quando ele estava investido de algum tipo de autoridade, ele era rei, estava sendo coroado o rei de Israel.
E ele pensou, não, eu mesmo posso oferecer o sacrifício. E ele não podia oferecer o sacrifício. Quem deveria oferecer o sacrifício era Samuel, não ele. Essas coisas, amados, nós precisamos esperar no Senhor. O holocausto que era para ser oferecido por Samuel, o próprio rei Saul ofereceu. A ansiosidade de Saul. Irmãos, nós temos falado, pessoas têm falado, muitos têm falado a respeito do tempo ansioso em que nós estamos vivendo, um tempo de ansiosidade que nós estamos vivendo. Essa ansiosidade, ou esse tempo de ansiosidade que nós estamos vivendo, tem perturbado o nosso espírito. O espírito nosso, a Bíblia fala que o homem tem o espírito, nós somos formados de corpo, alma e espírito. E essa ansiosidade, ela tem perturbado o nosso espírito. Ela tem feito com que pessoas não consigam mais esperar em nada. Nós recebemos inúmeras, milhares e milhares de informações diariamente. Nós recebemos informações que parece que não acaba mais, e quanto mais nós recebemos, mais nós queremos receber. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, nessa noite. Desliga um pouco o seu celular. Sei que não é possível para alguns, mas quando for possível fazer isso, faça. Se desligue um pouco, porque a grande maioria das informações que tem lá, elas têm trazido prejuízo ao ser humano, e prejuízos sérios ao nosso espírito. E esse prejuízo, às vezes são irreversíveis. Eu recebi uma informação essa semana, eu não sei se isso é fato ou não, mas eu falei e falo para os homens, os homens aí que, pastor, faz o ru aí, por favor, o ru. Isso. Não deu muito certo. Os homens, dizem os especialistas, que nós homens estamos dobrando a aposta em relação ao suicídio. Quer dizer, há uma dobra, ou tem mais homens se suicidando do que mulheres. E às vezes, é por nós não conseguirmos atingir objetivos que foram falados aqui, agora à noite, por nós não conseguirmos fazer com que as informações que nós recebemos, e fazer com que as pessoas olhem para nós, e vejam em nós, que somos bem-sucedidos, e vejam em nós, que estamos bem financeiramente, que estamos bem fisicamente, que estamos bem em todas as áreas das nossas vidas, e aí nós acabamos, homens, perdendo a bênção sobre as nossas vidas. Há uns 5 meses atrás, mais ou menos, um homem muito conhecido na cidade, presta atenção nisso, irmãos, muito conhecido na cidade, ele acabou suicidando. E eu fiquei pensando a partir daquele dia, que nós precisamos tomar cuidado com isso. Não conseguimos esperar em Deus. Ah, mas as mulheres sim, tudo bem. Mas não vamos falar sobre elas não hoje não. As mulheres também. Mas os homens têm que tomar muito cuidado. Porque às vezes, quando nós não conseguimos atingir os nossos objetivos, nos frustramos com isso e acabamos trazendo prejuízo para as nossas próprias vidas. E isso é porque nós não conseguimos esperar do Senhor. E isso porque nós não conseguimos esperar naquele que é todo-poderoso. Os irmãos já analisaram que se os israelitas não tivessem dado a 7ª volta sobre as muralhas de Jericó, as muralhas não teriam caído. Mas foi necessário que eles dessem a 7ª volta sobre as muralhas de Jericó para que as muralhas caíssem. Aí você pode dizer, mas tinha que... Sim, era uma ordem. Sim, era um objetivo. E aí tem muitas pessoas parando pela metade.
tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fala sobre tome a sua cruz e siga-me, Ele está falando, olha, você não pode parar pela metade, você não pode parar no caminho, você não pode parar a qualquer momento, a qualquer instante, não, você não pode, você tem que tomar a sua cruz e ir até o final, porque é até o final, irmãos, não é a metade não é só uma parte, não é uma terça parte, não, é o final, e aí, porque nós não conseguimos às vezes chegar ao final, trazemos ansiedade para nós, e essa ansiedade, ela tem se tornado muito, mas muito prejudicial na vida do ser humano. A muralha às vezes está quase caindo. E por você não saber esperar, por você não saber, e eu também, né? Não saber esperar, aí não dá a sétima volta. Não dando a sétima volta, a muralha não vai cair. Você precisa dar a sétima volta. Entenda a sétima volta como persistência. Entenda a sétima volta como agir com sabedoria. Entenda a sétima volta como estar na presença do Senhor. Entenda essa sétima volta como eu estou com meus pés aqui e eu só vou sair daqui se o Senhor me tirar daqui. É mais ou menos por aí, irmãos. É mais ou menos por aí, porque às vezes qualquer coisa nos tira do foco, qualquer coisa, o foco que deve ser o Senhor, deve ser o tempo todo, qualquer coisa está tirando o foco do ser humano hoje, e eu gostaria que você entendesse isso, para que durante essa semana, nada possa tirar você do foco. O salmista lá no Salmo 27, versículo 14 diz, espera no Senhor, ser forte, anima-te e espera no Senhor. A vitória é para os que têm coragem e não sentem pena de si mesmo. Quando eu falo sobre isso, eu falo que às vezes nós sentimos pena de nós mesmos, né? Nós somos os coitadinhos, ai meu Deus, E aí isso tem trazido séria dificuldade para nós. A vitória é para aqueles que conseguem ir até o final e dar a sétima volta. A Bíblia não fala que nós vamos alcançar a vitória sem nós irmos até o final. Lá no final, você vai alcançar a sua bênção. É lá no final. Irmãos, eu tenho mais de 30 anos de crente. Pouquinho, né? Bem, mas eu não sou velho, não. Tenho mais de 30 anos de crente. Mais de 30 anos, o Senhor tem me dado o privilégio de ministrar essa palavra tão especial. Mas eu garanto uma coisa para vocês, que se eu parar hoje, está sujeito a não ir para o céu. Quando eu falo sim, parar no sentido de, não vou fazer mais nada. Acabou. Porque é até o final. Eu gosto muito do pastor José Carlos, os pastores conhecem o José Carlos, né? O pastor José Carlos tem mais de 70 anos. Quase 80 anos. Ele foi presidente da nossa igreja. Irmãos, está nativa. O que quer dizer com isso? Os homens aí que estão quase parando, levanta e anda, porque não é para você parar não, é para você andar, porque a vitória, ela vai estar lá na frente. As mulheres que de repente hoje estão querendo parar, o Senhor nos adverte para nós continuarmos, para nós irmos em frente, para nós não pararmos, porque se nós pararmos, irmãos, a coisa pode ficar complicada para o nosso lado. A coisa fica extremamente complicada, porque é na maturidade. Hoje tem coisas que eu não faço, e que eu faria há 30 anos atrás.
Hoje tem coisas que eu não faço, mas eu faria 30 anos atrás. E aí alguém chegou para mim e falou essa semana, eu queria ter a idade queria ter 20 anos, 30 anos, e ter o conhecimento que eu tenho hoje. Essa semana eu falei sobre isso. E ter o conhecimento que eu tenho hoje, ter a maturidade que eu tenho hoje, ter tudo que eu tenho hoje. Falei, não. O conhecimento que você tem hoje, a maturidade que você tem hoje, você alcançou através dos anos. E isso é um privilégio, irmãos. E isso é um privilégio. Você ter esse conhecimento, você ter essa maturidade, você caminhar, isso é um privilégio para o ser humano. Então não adianta querer voltar. Por isso que eu falo para vocês jovens, que tem que fazer alguma coisa, faça hoje, para que depois não venha o arrependimento e você se arrependa de que você não fez algo para o Senhor. Faça hoje. Hoje é o dia de você fazer. Hoje é o dia. Não espere para fazer alguma coisa, não espere para tomar uma atitude, não espere para fazer a vontade do Senhor, não espere por isso, meu irmão. É hora de nós pensarmos sobre aquilo que nós podemos fazer agora, hoje, porque o amanhã, todos já ouviram essa frase, a ninguém pertence. Mas a maturidade que nós temos hoje, o conhecimento que nós temos hoje, nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Nós podemos compartilhar com a igreja, nós podemos compartilhar com pessoas. Irmãos, eu fui convidado esses dias, eu vou pregar noutra igreja, pastor? Não, estou brincando. Mas eu fui convidado esses dias para mim dar o meu testemunho em outro local. Irmãos, pense nisso. Pense nisso. E o meu testemunho de vida, da Elaine, dos meus filhos, irmãos, é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Só para quem não sabe, sei que tem muita gente aqui que não me conhece, nunca me viu, pelo menos. Tenho um filho com 38 anos. É isso mesmo? Elaine, quem é? Quanto? É isso? 38 anos. Quando ele tinha 16 anos, ele levou um choque de alta tensão, 13.000 volts. A única coisa que ele tem de sequela disso, irmãos, é um pouquinho de queimadura nas costas. Um pouquinho, 70% das costas dele foi queimado. E aí você pode olhar, 13.000 volts, a pessoa não escapa de jeito nenhum, não escapa mesmo, ou perde a perna, ou o braço, está lá inteirão. E cada vez que eu abraço ele, eu passo a mão nas costas dele e falo, meu Deus. Irmãos, são coisas que o Senhor dá para nós, são experiências que o Senhor dá para nós, tremendas. O poder dEle, a autoridade dEle sobre as nossas vidas, por isso nós temos que esperar no Senhor. O Senhor tem me prometido várias coisas, espera no Senhor, espera, não faça bezerro para você não faça bezerro de ouro não faça isso, espera no Senhor, é o Senhor quem vai te dar, é o Senhor quem vai alcançar para a sua vida, é o Senhor. E agora, poucos dias atrás, o Senhor também nos provou, e agora eu assim, a gente conhece um pouquinho Deus, né? Daí eu pensei, não, Deus, eu acho que meu neto nasceu com problema no coração. Levaram ele para Curitiba, fizeram todo o procedimento lá, inclusive abriram o peitinho dele e tal, com 6 meses de vida, aquela história toda. E aí, eu testemunhei aqui na quinta-feira também sobre isso. E aí, um abençoado de uma enfermeira lá deu morfina para ele, com um menino de 6 meses. Não sei se a médica é possível, né? Diz que está no como que fala? Do cronograma lá, pode dar, né? Mas enfim, só sei que o menino desacordou durante 8 minutos. Aí o Senhor trouxe ele à vida de novo. Porque eu não acredito muito que não foi o Senhor, não, irmãos. Eu não acredito que não tenha sido o Senhor. Tinha uma irmã aqui em Cacoal, que ela ligou para a Elaine e falou, Elaine, eu estou muito angustiado com o Pedro, muito angustiado. Eu conto esse testemunho, irmãos, porque é preciso nós sabermos o Deus que nós servimos, que nós não servimos um Deus mudo, surdo, que não fala, que não ouve, não. Ela falou assim, Elaine, eu estou muito angustiado com o Pedro. E aí a Elaine falou para a Kátia, né? Falou, Kátia, só ore
Só ore porque o Pedro está desacordado nesse momento. Os irmãos estão entendendo isso? Essas coisas nós precisamos esperar no Senhor. É lógico que nós ficamos assim meio que desesperados, e eu até falei, Senhor, nessa hora, nós só conseguimos dizer, Senhor, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Se não é a igreja clamando, se não é a igreja pedindo, se não é a igreja intercedendo, nós só podemos pedir por misericórdia. Isso é Deus. Esse é o nosso Deus que nós temos que esperar nele. Esse é o nosso Deus. Não construa para você bezerro de ouro. Irmão, entenda bezerro de ouro como sendo tipo alguma coisa que você faz que está errado, você sabe que está errado, não esperou no Senhor e depois quer uma resposta do Senhor. Aí o Senhor tem que vir e consertar tudo que nós fizemos de errado durante algum tempo. Não faça isso. Não faça isso, espere no Senhor, mesmo que a semente não nasça, mesmo que não tenha chuva sobre a terra, mesmo que os filhos estejam rebeldes, tem tantos filhos rebeldes por aí, espera no Senhor, porque é o Senhor quem vai trazer a paz sobre a sua casa, confia no Senhor, porque é o Senhor quem vai trazer, quem vai converter, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne, é o Senhor quem vai converter, é o Senhor, não somos nós, porque o Espírito Santo é quem faz a obra, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ainda vivemos sobre a justiça de Deus, mas um dia nós seremos julgados, haverá juízo sobre nós, sim, não tenho dúvida disso, mas o juízo de Deus ainda não veio sobre nós, então o Espírito Santo vai convencer essas pessoas de que haverá um juízo, vai chegar a hora que nós teremos que comparecer perante o tribunal, vai chegar esse juízo, e esse juízo ele virá sobre as nossas vidas, ainda que os filhos, você pensa assim, mas os meus filhos não servem o Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, os teus filhos são do Senhor, os teus filhos, os meus filhos são do Senhor, os meus netos são do Senhor, já falei isso várias vezes para vocês. Basta tão somente nós colocarmos nas mãos deles, nas mãos do Senhor e direcionarmos eles ao Senhor, sempre ao Senhor. Direcione ele ao Senhor, mostre o caminho ao Senhor, mostre ao Senhor. Mas ele está rebelde, mostre o Senhor, que eles vejam Cristo em nós, aleluia, que eles vejam Cristo em mim, que eles possam ver Cristo na minha vida. Meus irmãos, e aí nós conseguimos esperar em Deus, porque se as pessoas veem Cristo nas nossas vidas, consequentemente, nós vamos conseguir esperar no Senhor. Mas aí, meus irmãos, tem muitas dificuldades, pode ser, irmão, você não conhece, irmãos, eu conheço o ser humano, eu posso não conhecer o seu filho, mas eu conheço o ser humano, e o ser humano, ele não é fácil mesmo. Eu não conheço o seu filho, mas eu conheço o ser humano, e o Senhor conhece o ser humano também, foi Ele que criou, foi Ele que me fez, então o Senhor conhece, e o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe também dos nossos problemas, mas o que eu quero que você entenda é que é preciso nós esperarmos no Senhor. Deus trabalha em nós, apesar de nós, e é por nós. Deus trabalha em mim, apesar... Professor de português, por favor. Apesar de mim? Pois você julga, tá? Deus trabalha em nós, apesar de nós. Deus trabalha em mim, apesar de mim. Deus trabalha. Quando falo apesar de mim, é porque eu tenho umas dificuldades meio estranhas diante de Deus, e todos nós temos. Quando falo estranho no sentido assim, irmãos, Deus olha para você e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? O que foi que eu criei? Mais ou menos da forma, o que foi que eu criei? Olha, dá uma olhada, o que eu criei? Mas mesmo assim, Ele olha para mim e para você, e quer nos salvar, e quer nos abençoar, e quer fazer com que nós vivamos uma vida digna, e quer fazer com que nós vivamos uma vida que tenha prazer, uma vida que nós tenhamos prazer, e por isso que Ele fala, espera que eu faço,
não faz nada do que não esteja na presença do Senhor. Irmãos, tudo deve ser em oração. Deus trabalhou em José. Irmãos, você acha que foi fácil para José chegar lá e ser vice-governador do Egito, do maior império da época, ele ser o vice-imperador, o vice-governador, ou vice-rei, ou vice-imperador, seja lá como os irmãos queiram entender isso, mas ele era vice. Depois do faraó, quem mandava no Egito era ele. Durante esse tempo todo, será que Moisés viveu uma vida regalada para chegar nessa posição? Viveu uma vida tranquila e sossegada? Não. E eu posso afirmar para você que não. Primeiro foi vendido pelos seus irmãos, mentiram sobre ele, foi acusado pela mulher de Faraó, uma acusação falsa, para ele poder chegar então, aonde o Senhor queria que ele chegasse, como vice-governador do Egito. Tem coisas na nossa vida, presta atenção nisso, tem coisas na nossa vida, que nós precisamos passar, para que o Senhor nos coloque em determinados lugares. Tem coisas nas nossas vidas que nós precisamos passar para que o Senhor nos coloque em evidência. Mas quando o Senhor te colocar em evidência, lembre-se de que foi o Senhor que te colocou em evidência. Lembre-se disso. Não esqueça disso. Eu sei que você vai esperar no Senhor, o Senhor vai te colocar em evidência, mas a partir do momento que você estiver em evidência, aí você esquece que foi o Senhor quem te colocou em evidência, esquece que foi o Senhor quem te colocou naquele lugar, para abençoar pessoas, para abençoar vidas. O Senhor nos coloca em determinados lugares para que vidas sejam abençoadas. O Senhor coloca em determinados lugares, irmãos, para que vidas sejam tiradas do charco, do lodo de pecado, e sejam firmados os seus pés. É desses lugares que é disso que o Senhor precisa em nós. Então o Senhor nos colocou em determinados lugares. O Senhor me colocou aqui. O Senhor me colocou nessa cidade. O Senhor te colocou nessa cidade. O Senhor te colocou em determinados lugares para que você seja bênção lá naquele lugar. Para que você seja bênção naquele ambiente. Para que você seja bênção ali. E aí você espera o Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor, espera no Senhor. Aí quando o Senhor te coloca em determinado lugar, aí simplesmente você vira as costas para o Senhor, esquece de que o Senhor é quem colocou você na evidência que você deveria ter colocado, aonde você queria sempre chegar. É preciso o ser humano entender isso. José chegou aonde chegou, porque esperou no Senhor. Você quer chegar em determinado lugar, espera no Senhor. Mas, sempre tem um mas não esqueça que o Senhor quer que você seja fiel a Ele naquele lugar aonde você está, aonde o Senhor te colocou. Ah, mas eu vou ser prefeito da cidade, glória a Deus, seja prefeito dessa cidade. Não me serve, não quero. Glória a Deus, seja prefeito dessa cidade. Só que, lembre-se, irmãos, eu sempre falo isso. De repente aqui dentro dessa igreja, nesse momento, pode ter a prefeita e o prefeito da cidade pode estar aqui, entre vocês. Entre vocês. Entenderam, né? E isso, eu quero que você entenda, porque pode sim, espera no Senhor, mas quando o Senhor te colocar naquele lugar, lembre-se de que foi o Senhor quem te colocou lá, e você vai estar lá para abençoar vidas, não é para você. Honra e glória ao Senhor, louvor ao Senhor, honra ao Senhor. O Senhor me colocou nessa posição, estou aqui, honra e glória ao Senhor. O Senhor me colocou numa posição de destaque na cidade, honra e glória ao Senhor. Nada é meu. Se eu tenho ou sou alguma coisa, eu tenho ou sou no Senhor. É dessa forma. E nós precisamos esperar sempre no Senhor, né? Homens de Deus são aqueles que passam pelo deserto, pela fogueira, e por aí vai, irmãos. E por aí vai. Passo por tudo.
por açoite, por fome, por perigo, por nudez, por espada, perseguição, espinho na carne. Passam por tudo isso. Mas não esqueça de que o Senhor sempre esteve ao seu lado. Você pode dizer assim, mas estou passando por tribulação, sim, angústia, sim, estamos passando por isso. Moisés, irmãos, quando eu olho para a vida de Moisés, até anotei aqui um negócio aqui. Moisés, ele ficou 40 anos no Egito. 40 anos no Egito. Vivendo do bom e do melhor. Ele não esperou no Senhor. Ele achou que para libertar o povo judeu, ele tinha que agir pela força do próprio braço. E não era assim. Não era dessa forma que o Senhor queria que o povo judeu fosse liberto. E aí ele foi lá e fez o quê? Diz a Bíblia que Moisés era manso de coração, né? Era manso, era bem... Moisés era bom, cara. E foi lá e matou o egípcio. Imagina se ele não fosse manso. Foi lá e matou o egípcio. Aí 40 anos de vida praticamente desperdiçada. Aí ele foi trabalhar para quem? Para o sogro. Eu só espero que ele tenha trabalhado só para o sogro, né? Porque para a sogra daí, coitado. Mas ele foi trabalhar para o sogro. Trabalhou durante 40 anos para o sogro. E depois de todo o processo, aí sim acredito que Deus trabalhou e fez realmente Moisés entender o que era paciência e o que era esperar no Senhor. Porque depois de 40 anos, então o Senhor volta e fala para ele, olha, vai, que agora é hora de você então retirar o meu povo do Egito e levar até a terra prometida. Chegando lá, ele não pôde entrar, mas essa é outra história. O que eu quero que os irmãos entendam é que ele demorou mais 40 anos, tirando o povo do Egito e levando para a terra prometida. Mais 40 anos. Irmãos, isso é tremendo, porque Deus ele quer trabalhar as nossas vidas, e Ele não leva em consideração o nosso tempo, Ele leva em consideração o tempo dEle, e o tempo dEle às vezes não é o nosso tempo, e por isso nós precisamos esperar o tempo de Deus, para que o Senhor então faça em nós aquilo que lhe apraz, aquilo que é da sua vontade, aquilo que é do seu querer, aquilo que é do seu propósito. Talvez, meu irmão, Deus queira cumprir o propósito dele na sua vida ainda este ano, eu não sei. Talvez sim. Talvez você só tem uma semana ainda para cumprir o propósito de Deus na sua vida, eu não sei. Mas cumpra o propósito de Deus na sua vida, cumpra. Faça com que o propósito de Deus seja estabelecido na sua vida, porque é a melhor coisa que tem, quando nós estamos dentro do propósito de Deus. E aí você pode dizer, irmão, assim eu tenho muita tribulação, muita angústia. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não deixou, ele não falou, Jesus não falou que nós teríamos aqui uma vida regalada, não. Ele falou, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque o mundo você também haverá de vencer. Aleluia. Para nós encerrar, irmãos, Salmo 37, versículo 5 diz, descansa e espera. Espera e anima-te. Espera por o Senhor. Espera em Deus. Espera em Deus. Aquilo que o Senhor tem para a sua vida, espera nele. Espera nele, não construa bezerros, espera no Senhor, nele há misericórdia. Aleluia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria de orar. Gostaria de orar por algumas pessoas nessa noite, que o Senhor tem colocado para que nós orássemos, porque na verdade, irmãos, o que nós precisamos é
de paciência. Esperar no Senhor. Esperar no Senhor. No domingo passado, isso não saiu da minha cabeça, pastor, não tem jeito não. E agora eu lembrei de novo. Como é que era a buzina mesmo? A buzina, os irmãos são lembrados da buzina do domingo passado? Paciência, esperar. Vem aqui, pastor, vem aqui um pouquinho. Vem aqui, faz favor. Como é que é a buzina mesmo? O irmão está no trânsito, né? E aí faz alguma barrelagem, a pessoa vai e buzina. Só que a gente é muito vingativo, sempre quer passar, entregar mais. O cara faz pé, você vai lá e faz pé, pé. E aí mostra que a gente está nervoso, né, irmãos? Espera com paciência no Senhor. Não seja um motorista desavisado, espera com paciência no Senhor. Aí, essa semana, eu e a Elaine, né? A Elaine falou assim, você anda muito rápido. O pastor está dando mau exemplo, cara. Você está andando muito rápido. Aí eu entrei na frente de alguém, o cara buzinou, eu falei, tá vendo? Ele me conhece. Os irmãos conhecem, né? O trânsito de Manaus, irmãos, é assim algo... E eu ando lá em Manaus de vez em quando, a gente vai para lá, né? Eu ando lá. E aí estava eu e a minha netinha no carro. Aí veio um abençoado e buzinou atrás de mim. Eu falei, olha, tá vendo quanta gente me conhece aqui em Manaus? Ó. Irmãos, não tem outro jeito. Às vezes nós precisamos disso. Né? Precisamos esperar. Tenha paciência no Senhor. Espera no Senhor. Se você for revidar determinadas coisas, não chega a lugar nenhum. E se você for querer fazer com suas próprias forças, também não vai chegar a lugar nenhum. Também não. Espere no Senhor. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Deus. Gostaria que te adoramos, Deus. Espírito Santo, venha sobre este lugar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Meu irmão, você que está aqui nessa noite e tem construído bezerros de ouro para você. Entenda bezerro de ouro como sendo, não esperando a vontade de Deus, não esperando com paciência no Senhor. O Senhor quer ainda falar ao teu coração. O Senhor ainda quer transformar a sua vida. O Senhor quer fazer algo diferente na sua vida. Você tem esperado. De repente você tem esperado. O Senhor também fala para você nessa noite. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Eu gostaria que os presbíteros e missionários colocassem as mãos sobre esses irmãos aqui, por favor. Os presbíteros e missionários, coloquem as mãos sobre esses irmãos aqui, por favor. Você que tem de alguma forma esperado no Senhor e falado, Senhor, eu estou esperando um milagre. Estou esperando um milagre. O Senhor, Ele está falando para você nesta noite que é o tempo do Senhor sobre a sua vida. Há um tempo do Senhor sobre a sua vida, há um tempo. E esse tempo de Deus, ele não é igual ao teu tempo. O tempo que Deus estabeleceu para você não é igual ao seu tempo.
Não é o mesmo tempo seu. Em nome de Jesus. Te adoro, Deus, pela vida desse homem. Espírito Santo. Muito obrigado por ele, Pai. Muito obrigado por ele. Senhor, continua confortando o coração dele. Eu sei que você tem trazido neste lugar, nesta hora. Seu tempo marcado por Deus estar aqui. E para nós orarmos juntos, Senhor. Para nós nos alegrarmos. Pai, o tempo que o Senhor tem estabelecido. Se for possível, adianta, Senhor, adianta o seu relógio, Deus, adianta, Senhor, para a glória do teu nome. Adianta para a glória do teu nome, Senhor. Ah, Deus. És tremendo, Pai. Teu Espírito, Senhor, pareça. Oh, Deus, obrigado. Eu sei que o Senhor tem esclareceu para ele nessa noite muitas coisas, Pai. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Pai. Nós te adoramos. O Senhor tem colocado no meu coração, irmãos, que muitas vidas foram curadas nessa noite. O Espírito Santo curou muitas vidas neste lugar. Esperar com paciência no Senhor. Feche os teus olhos. Deus, como Tu és tremendo, Pai. Deus, como eu me alegro, Senhor, em Te servir. Como eu sou feliz, Pai, em poder dizer que eu sirvo um Deus que pode todas as coisas. Como eu sou feliz, Deus, em servir a um Deus que eu posso dizer que ela é um Deus que ouve os nossos clamores, é um Deus que ouve a nossa oração. Como eu sou feliz, Pai, em poder servir um Deus que é um Deus que nos formou, nos criou, conhece, Senhor, todo o nosso ser, conhece, Senhor, toda a nossa vida, Pai. Como eu sou feliz, Pai. Agora, Senhor, a Tua igreja, Senhor, nesta semana, ela precisa viver esperando no Senhor, viver esperando em Cristo,
Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós possamos esperar no Senhor, com paciência no Senhor. Deus, que nenhum dos meus irmãos que está aqui nessa noite, oh Deus, mesmo que eles pequem, Senhor, mesmo que nós pecamos, como isso é possível, mas Deus, que haja arrependimento, que nós possamos nos arrepender diante da Tua glória, diante da Tua grandeza, diante do Teu amor. Deus, que as nossas palavras, Senhor, durante essa semana, sejam palavras de sabedoria, palavras, Senhor, que movam os céus, palavras, Senhor, que quebrem os grilhões do inferno. Deus, que as nossas palavras, Senhor, sejam palavras, Senhor, de bênção sobre a vida, Senhor, dessa cidade, sobre a vida, Senhor, das nossas famílias, sobre a vida, Senhor, das nossas casas, Pai. Que as nossas palavras sejam palavras, Senhor, de autoridade, Senhor, para destruir, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja abençoada, mas abençoada durante essa semana de tal forma que domingo que vem, Senhor, eles possam estar aqui do mesmo jeito, com essa alegria, sabendo que o Senhor é quem protegeu, quem guardou. Aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão, aplauda o Senhor bem forte, aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória. Pode aplaudir o Senhor, a Ele o louvor, aplauda o Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a exaltação, porque Ele é santo, porque Ele é santo, porque Ele é santo. Aleluia, o Senhor é santo, e toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Cumprimente o seu irmão que está ao seu lado, abençoa ele, diga para ele que ele é bênção na sua vida. Fala para ele, ó, você é bênção na minha vida, ora por mim, por favor.